Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A vacina oral contra a poliomielite será aposentada no Brasil. A partir de novembro, a gotinha vai dar lugar a uma dose injetável. Erradicada no país desde 1989, a doença voltou a preocupar por causa de queda na cobertura vacinal. Em 2022, um caso suspeito chegou a ser notificado no Pará, mas após uma investigação foi descartado. E uma outra doença que preocupa as autoridades de saúde é o sarampo. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, 8 em cada 10 cidades brasileiras têm risco alto ou muito alto para o sarampo. Quais as principais diferenças entre as doses da vacina contra a polio? Como aumentar a cobertura vacinal? E por que o sarampo voltou a ser uma ameaça? O JR 15 Minutos discute esses temas com o médico infectologista Marcelo Dayer. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Obrigado, um prazer falar com vocês. E também participa desta edição a repórter do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Pólio e sarampo, duas doenças que já foram erradicadas no Brasil e que voltam a preocupar, não é mesmo, Cleisla? Olá, Fara. Oi, doutor Marcelo. Fara, a sensação é mesmo que a gente voltou no tempo, né? Em 2016, o Brasil foi considerado livre do sarampo e agora, como você citou na abertura do podcast, 86% das cidades foram classificadas com risco alto ou muito alto para a doença. E a situação da polio não é diferente. A doença ainda é considerada erradicada desde 1989, mas segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, 7 em cada 10 cidades têm risco alto ou muito alto para a doença. Doutor Marcelo, agora o Ministério da Saúde decidiu aceitar uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, para alterar o imunizante contra a polio. Sai a gotinha e entra a dose injetável. Além do formato, quais são as diferenças entre elas? Oi, Cleisa, a pergunta é muito boa e eu acho que é pertinente. A gente precisa entender que nós já usamos a vacina injetável já tem um tempo. O início da vacinação ela é feita com 2 doses aos 2 e aos 4 meses com a vacina injetável da polio. E aí a gente complementa com a gotinha. Então, o que o Ministério está fazendo? Ele está fazendo a migração só para a vacina injetável. Isso tem alguns motivos, e motivos bastante lógicos para isso. A vacina oral é uma vacina de vírus vivo atenuado. Ou seja, eu tenho o vírus vivo que está sendo inoculado numa criança, e esse vírus ele não só causa proteção na criança, mas ele também é eliminado no ambiente. Quando eu tenho essa eliminação da vacina no ambiente, né, seja pelas fezes da criança que tomou a vacina, eu espalho o pólio vacinal, né, o que contém na vacina, no ambiente. Isso, com o tempo, pode trazer alguns prejuízos. Então, numa casa onde tem uma pessoa com uma imunodeficiência, esse pólio vacinal pode ser um problema para aquela pessoa. Então, o que está se propondo é a troca de tirar a vacina inativada, a vacina atenuada, e colocar só a vacina inativada. A vacina inativada ela é mais segura e ela é altamente eficaz, mantendo proteção e mantendo essa condição de controle da doença que nós temos atualmente no Brasil. Doutor, é importante deixar claro que se trata de atualização na vacina. A gotinha não está sendo substituída porque apresentou problemas em larga escala, ou algo parecido? Sim, Fara. É importante essa pergunta sua. O que nós estamos fazendo realmente é uma evolução, é uma modernização do cartão de vacina. Uma vez que nós não temos mais necessidade de vacinação em massa. E uma coisa importante, quando a gente fala da vacina Sabin, que é a gotinha, a gente está falando em vacinar indiretamente várias pessoas, porque a vacina é eliminada no meio ambiente. E a gente não precisa disso mais, porque em um determinado momento, o benefício da vacina pode ser trocado por risco. Então, quando eu elimino esse vírus no meio ambiente, eu posso estar tendo um risco. O risco desse vírus vacinal se reverter e se tornar um vírus mais agressivo. E aí, o que eu faço? Eu já tenho a doença sob controle. Eu não tenho paralisia infantil no Brasil desde 1989. Eu uso agora a vacina inativada, que é uma vacina segura, eficaz e altamente potente. E melhor ainda, essa vacina pode ser feita de maneira conjugada com várias outras vacinas. Então, eu não necessariamente vou estar aumentando uma picada para criança.
eu vou estar fazendo ela conjugada. A mãe vai na unidade de saúde fazer a vacina da difteria, coqueluche, tétano, hemófilos e hepatite B, e vai tomar também a vacina da paralisia infantil. Então, eu estou simplesmente colocando todas em uma única picada, e aí eu vou trazer para essa pessoa, para a criança, a proteção contra a paralisia infantil. Pois é, e a polio está erradicada há 35 anos e por isso talvez nem todos se lembrem da gravidade da doença. Doutor, o senhor podia explicar para a gente o que é a polio e como ela é transmitida? O sucesso das vacinas acaba sendo um problema para a vacinação, porque o sucesso da vacina é esse resultado positivo. Muito tempo sem ter a doença. E a população esquece que nós só não temos polio hoje mais no Brasil porque a gente fez vacinação em massa desde muito tempo atrás. O Programa Nacional de Imunização já tem mais de 50 anos. Mas a paralisia infantil é uma doença grave. Ela é transmitida de pessoa a pessoa e ela cursa com diarreia, vômitos e começa a ter um enfraquecimento muscular. A criança perde os movimentos progressivos, normalmente dos membros inferiores. E essa perda de movimento ela pode se generalizar e trazer doenças graves. Então nós ainda temos, a gente costuma ver pessoas mais velhas com sequela de polio. Né? Isso não é uma coisa incomum. Doutor Marcelo, essa troca dos imunizantes vai afetar o público-alvo da vacina contra a polio? Continua a recomendação para todas as crianças menores de 5 anos? Sim, Fara, a recomendação é a mesma, não há mudança. Há mudanças de estratégia em relação ao número de doses, nós não teremos mais aquelas campanhas de multivacinação. A gente vai ter agora campanhas de atualização de cartão de vacina, que é o que já vem sendo adotado até há algum tempo. Então, a campanha de vacinação com a Sabin, com a gotinha, ela não tem mais. A gente tem campanhas de atualização do cartão, que é os pais virem até as unidades de saúde, ou até os postos de vacinação, e o cartão é atualizado. A imagem do Zé Gotinha continua, porque ele tem um impacto forte na população e nas crianças também. Então, essa imagem continua. Mas o calendário vacinal, ele não muda. A criança vai tomar... O que vai acontecer é que, ao longo do tempo, a criança vai ser vacinada menos vezes com a vacina Sabin, porque ela deixa de existir e passa a existir a vacina injetável. E a vacina injetável necessita de muito menos doses. Doutor, o sarampo foi erradicado em 2016, mas agora 86% das cidades têm risco alto ou muito alto para a doença. Antes de entender esse número, é importante esclarecer o que é o sarampo e como ele é transmitido. O sarampo é uma doença que a gente considera das doenças maiores da criança e ela é transmitida de pessoa a pessoa também. Uma pessoa doente transmite para várias pessoas não doentes. Então, assim, a taxa de transmissão do sarampo é muito alta. Né? Uma criança doente com sarampo pode transmitir para até 9 outras pessoas. Então, tem uma taxa de transmissão alta. O sarampo costuma cursar com um quadro de febre. Normalmente tem uma fase que a gente chama de fase catarral, onde a gente tem muita secreção, tosse, e aí começam as manchas no corpo, que é o que a gente chama de exantema, manchas no corpo que vão ser espalhadas no corpo todo. A maioria das vezes, ela é uma doença de características benignas, ela cursa sem deixar nenhuma sequela, mas existe a chance de complicação e existe a chance, inclusive, de óbito. Se a gente lembrar da última epidemia no Brasil de sarampo, nós tivemos cerca de 40 mil casos e tivemos 40 óbitos causados pelo sarampo. Então, é uma doença que, apesar de, na maioria das vezes, não ter problemas sérios, mas ela pode levar ao óbito também em alguns casos. Doutor Marcelo, e falando agora sobre o risco de contaminação, por que o sarampo ele voltou a nos preocupar? O sarampo volta a preocupar porque a cobertura vacinal diminuiu. E a gente tem sarampo circulando em vários locais no mundo. Né? Então, uma coisa interessante, não é porque o país é rico que a cobertura vacinal é boa. O Brasil tem uma cobertura vacinal melhor do que vários países da Europa. Essa circulação do vírus e alta circulação de pessoas do mundo afora, a globalização, a facilidade de viagens, faz com que o risco da doença ela se torne real. Uma pessoa que está suscetível à doença, ou seja, ela não está vacinada, a proteção caiu, e ela vai para um país que você tem altos índices de sarampo,
você tem risco de trazer o sarampo de volta para o Brasil. Doutor, a politização das vacinas, como ocorreu durante a pandemia de Covid-19, ajuda a explicar o recuo na cobertura vacinal? Para, essa pergunta é interessante e, sem dúvida alguma, a politização da vacina, a hora que a gente mistura a parte técnica com parte política, isso contribuiu demais, negativamente, para as coberturas vacinais. Nós tivemos disseminação de notícias falsas por mensagens, por divulgação em Instagrams, e aí as pessoas pegam uma parte técnica verdadeira e colocam uma parte falsa junto para parecer que a notícia realmente tem um corpo de verdade. Atrapalhou demais, e isso vem atrapalhando ainda. Nós estamos conseguindo retomar as coberturas vacinais, isso tem sido algo positivo. A questão das escolas exigirem ou pedirem o registro da vacinação, isso contribuiu para a atualização do cartão de vacina, e a gente viu várias e várias crianças com 4, 5 anos de idade com uma única dose de vacina ou sem nenhuma dose de vacina, e os pais trazendo para a gente fazer a atualização de cartão de vacina. Então, a politização, sem dúvida alguma, atrapalhou muito e atrapalha muito a parte de cuidados, de prevenção, porque nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando de cuidar das crianças antes que elas adoeçam. Então, a prevenção foi muito prejudicada com essa politização toda. Doutor, é sempre importante destacar que as vacinas elas são seguras e só são disponibilizadas para a população após muitas pesquisas e testes. Em geral, os efeitos colaterais são raros? Sim, Cleisa. Isso é uma coisa importante. Todas as vacinas, quando elas são utilizadas na população, são disponibilizadas, são vacinas que já passaram por várias fases. A primeira fase da vacinação é a fase que avalia a segurança da vacina. Então, ela só vai para a fase 3, que é a fase de eficácia, depois que a fase de segurança foi aprovada. Então, eu tenho uma fase de segurança testada e essa fase de segurança me garante que a vacina é segura. A partir daí, eu vou para a fase de avaliação de eficácia da vacina. Então, as vacinas são muito seguras. E mais, quando existe a possibilidade, porque a gente tem que lembrar uma coisa, existe risco e benefício. Se eu tenho uma chance de adoecimento muito alta e a vacina, essa chance ela é pequena, vale a pena correr o risco. Quando esse risco inverte, ou seja, eu tenho mais risco com a vacina do que benefício, a vacina é suspensa. Então, a partir do momento que eu consigo erradicar uma doença, eu posso, a partir daí, pensar em suspender a vacinação. Só que nós estamos falando de muitas doenças que não são passíveis de erradicação, e sim passíveis de controle. E a paralisia infantil é uma delas, o sarampo é outra. Então são doenças que eu consigo controlar, mas eu não consigo erradicar. Por isso que é importante manter as altas coberturas vacinais e manter as crianças se vacinando, porque senão nós teremos volta de algumas doenças. Se vacinar é um ato individual, mas que tem um grande impacto coletivo. Doutor Marcelo, somente com um alto índice de cobertura vacinal vamos voltar a erradicar doenças e impedir o avanço de outras, não é mesmo? Sem dúvida. A cobertura vacinal alta é muito importante. E vale a pena a gente lembrar uma coisa, Fara. Quando a gente está falando de vacinação e altas coberturas vacinais, se a gente tiver, por exemplo, 90% da população vacinada, ou até mesmo 80% da população vacinada, esses 20%, esses 10% não vacinados, eles se beneficiam das pessoas vacinadas. Então, é uma coisa que a gente chama de proteção de rebanho. Eu protejo aquelas pessoas porque eu tenho um montante de crianças ou de pessoas vacinadas em volta deles. A partir do momento que eu tenho uma cobertura vacinal baixa, ou eu tenho mais pessoas não vacinadas do que vacinadas, aquelas pessoas vacinadas, elas representam tão pouca gente que elas têm proteção só individual. Mas a proteção não é suficiente para fazer o que a gente chama de proteção de rebanho. Por isso que eu preciso de altas taxas de cobertura vacinal, para fazer um cinturão e não permitir que as doenças cheguem naquelas pessoas não vacinadas. Não vacinadas por diversos fatores, seja por contraindicação, porque são imunodeprimidos, porque estão tomando algum medicamento, por orientação, às vezes, religiosas, mas existem algumas situações que aquelas pessoas não podem se vacinar ou tem que ter um atraso na vacinação. E aí, aquele montante de pessoas vacinadas, aquelas altas coberturas vacinais,
protegem essas pessoas não vacinadas. Mas se eu permito que isso inverta, eu faço com que a doença consiga penetrar e aí sim eu tenho disseminação da doença e aí as pessoas vacinadas não são suficientes para proteger as não vacinadas. Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço ao médico infectologista Marcelo Daher. Muito obrigado pela sua participação, doutor Marcelo. Obrigado, um prazer falar com vocês, um prazer participar desse programa e orientar a população sobre a importância da vacinação. E agradeço a presença de Cleisla Garcia, repórter do Jornal da Record. Eu é que agradeço, Faro, agradeço também ao Dr. Marcelo pelas importantes informações. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.